Bom dia, meus queridos irmãos no Ideal Espírita. Primeiramente, quero agradecer aos dirigentes da Casa Espírita Mestre de Amor, que gentilmente me convidaram para essa live, para que eu explanasse sobre algum assunto do mundo espiritual. E o tema por mim escolhido é o capítulo 31 do livro Nosso Lar, Vampiro. E eu quero acrescentar aqui, então, Vampiro, capítulo do livro Nosso Lar e a Justiça Divina. Então, o livro Nosso Lar é da Lavra do Espírito André Luiz, psicografia pelo nosso sempre amado e inesquecível Chico Xavier. Então, para darmos início aqui a nossa live, peço a Deus, a Jesus e aos espíritos amigos, inspiração para poder passar o muito pouco que eu sei, que quanto mais se estuda o Espiritismo, mais se descobre que há muita coisa a ser estudada. O livro Nosso Lar, para todo iniciante nas leituras mediúnicas, traz-nos impacto de como é o cotidiano na colônia espiritual do mesmo nome. O livro foi publicado em 1944 e foi prefaciado pelo Espírito Emmanuel em outubro de 1943. Então nós deparamos nesse livro com várias tecnologias no plano espiritual que sequer imaginamos nos dias de hoje. Imagine vocês o impacto disso em 1944. Tamanho foi esse impacto, não só pelas questões tecnológicas, né, mas pelo ambiente que se apresenta no plano espiritual, a similitude que tem aqui com o plano material, que essa obra é considerada um dos maiores best-sellers da Lavra Mediúnica do Chico Xavier. E nesse livro, um dos capítulos que mais me impressionou foi o que relata a aproximação de um espírito lá, de uma mulher, né, que pede socorro junto ao grande portão daquela colônia espiritual que dá acesso para os campos da cultura, de cultura, né? E é interessante que o André Luiz, já no início desse capítulo, o autor espiritual André Luiz, ele intencionalmente nos traz uma situação que é, digamos assim, uma advertência para que nós tenhamos conhecimento de tudo que se faz aqui na Terra, no plano material, ele tem uma consequência no plano espiritual. Então ele traz uma situação ali que nada que o espírito faça ali, o André Luiz, ele tem uma intenção para atingir um certo objetivo. Então eu vou ler aqui para vocês aqui o que ele nos traz. Quando fomos atender a 2 enfermos no pavilhão 11, escutei gritaria próxima. Fiz instintivo movimento de aproximação, mas Narcisa deteve-me atenciosa, dizendo: não prossiga. Localizam-se ali os desequilibrados do sexo. O quadro seria extremamente doloroso para seus olhos. Guarde essa emoção para mais tarde. Então, vocês vejam assim com o André Luiz ali, né, o primeiro livro que ele psicografa ali através do Chico Xavier, e nesse livro ele tem a passagem pelo umbral, ele tem ali o acolhimento ali pelos servidores ali da colônia Nosso Lar, e ele passa por toda uma preparação ali até quando ele começa a trabalhar ali nos pavilhões, e vocês vejam que nesse primeiro momento ele não tem condições de adentrar nesse pavilhão, né?
que estavam ali desequilibrados do sexo, porque poderiam desequilibrá-lo também. Então vocês vejam assim o quadro que se apresenta para nós dessa questão, né, dos abusos sexuais cometidos aqui no plano material, e que a gente deve prestar muita atenção. Então a gente vai fazer comentários sobre isso na sequência, e não é à toa que o André Luiz nos traz esse primeiro relato, porque esse vampiro que ele vai nos trazer aqui esse breve capítulo, né, é de uma mulher que era aborteira no plano material, era uma ginecologista, e ela então cometeu vários abortos aqui na Terra, né? E é uma história muito interessante para que nós tenhamos, né, em mente assim que muitas coisas praticadas aqui no plano material, objetivando a riquezas materiais, benefícios financeiros, não valem a pena perder a nossa dignidade espiritual, a nossa salvamento, vamos dizer assim, para que nós cometamos esses erros que são muito difíceis o resgate. Então aqui, como eu falei ali, a questão da lei divina, né, no livro dos Espíritos, a pergunta 621 traz o seguinte questionamento: onde está escrita a lei de Deus? E a resposta dos Espíritos, né, na consciência. Então, é de se considerar que nós trazemos inserida em nossa consciência a lei divina. E então nós sabemos de antemão o que é certo e o que é errado. Mas por que nós aqui muitas vezes, né, nós temos condutas equivocadas, temos condutas que são contrárias às leis divinas, condutas que nos levam à nossa derrocada espiritual. Mesmo sabendo do que é certo ou errado, muitas vezes nós cometemos esses erros e que, infelizmente, trarão para nós consequências, né, que é a lei da causa e efeito no plano espiritual e, consequentemente, em vidas futuras. Então, se pergunta, né, mas por que aquela mulher relatada no livro, então, trazendo na consciência a lei divina, cometeu todos aqueles abortos? Né? Então é um questionamento. Por que isso é um questionamento que eu faço dela, mas eu faço um questionamento sim para todos nós. Né? Por que nós cometemos de certos deslizes aqui na Terra, sabendo o que é certo e errado? E a grande resposta disso tudo chama-se egoísmo, que tem uma passagem no Evangelho que diz que o egoísmo é a chaga da humanidade, o Evangelho segundo o Espiritismo. Então nós trazemos em nosso íntimo o que é certo e errado. E se cometemos algum ilícito, seja para levar alguma vantagem financeira ou qualquer outro tipo de benefício, temos a consciência de que estamos praticando algo contrário à lei divina. E sabendo dos resultados negativos que isso pode no futuro nos trazer, mesmo assim o fazemos. Você veja que interessante, né? E daí muitas vezes, né, como nós temos a consciência nossa nos cobrando diariamente, e essa consciência ela vai se desenvolvendo, né? Então a consciência se desenvolve, se aprimora, se aperfeiçoa com o progresso do espírito. Então nós estamos aqui no plano material aqui, uma evolução contínua. Passamos já pelo reino mineral, pelo reino animal, né? E estamos passando pelo reino animal e hoje reencarnados aí como na pele de humanos, né?
E só que nós temos que, à medida que o espírito vai progredindo, nós vamos nos desvencilhando desses apegos materiais, desses apelos mundanos que nos acabam levando à derrocada, né? A conscienciologia do dissidente espírita Valdo Vieira substitui a palavra espírito pela palavra consciência. Então, a consciência, no final de contas, é o saber que se é a percepção de que se existe, de que se é um indivíduo, um ser único. Quanto mais progredimos, mais a consciência sabe distinguir o que convém e o que não convém. Mas a consciência percebe e compreende as leis de Deus. Como eu falei, a gente, mesmo sabendo que nós estamos cometendo alguma coisa errada, os gozos materiais aqui, essa questão assim de você tirar proveito de uma situação, você acaba cometendo deslizes da consciência, né? E infelizmente, né, acaba nos levando aí a situações desagradáveis. Então, conforme o espírito evolui através de inúmeras reencarnações, mais e mais se questiona sobre quem é, de onde veio e para onde vai. Então, as nossas quedas no plano dos encarnados, infelizmente, têm a ver muito com o apego material, em detrimento ao espiritual. Quando deixamos de seguir a máxima em Colossenses 3:1, que nos instiga a buscar primeiramente as coisas do alto, as coisas do espírito. Bem, então voltemos ali a nossa personagem, né, que chegou ali no portão que dá acesso à cultura, né? Ela é questionada pelo vigilante-chefe, porque o André Luiz, né, a nossa outro espírito que estava acompanhando ali, eles tinham condições de saber, de permitir. Primeiramente eles foram chamados ali, a Narcisa, né, foram chamados ali para atender. Mas como a Narcisa ali, vendo ela conseguindo captar naquele espírito ali pontos negros, coisa que o André Luiz não conseguiu perceber, né, porque a visão espiritual dele ainda não estava ainda habilitada tanto. A Narcisa, ela se viu impedida de permitir que aquele ser ali adentrasse ali no recinto. Então, ela imediatamente chamou ali o chefe, o vigilante-chefe, né, que é o irmão Paulo, e para que ele pudesse permitir ou não a entrada daquele espírito. Questionada pelo vigilante-chefe, irmão Paulo, por que razão tantas vezes cortou a vida a entezinhos frágeis que iam à luta com a permissão de Deus, né? O espírito que até então se mostrava carente de atendimento, que se mostrava de uma certa forma ali humilde, sofredora, pedindo auxílio, que inclusive condoeu a Narcisa ali, que se comprometeu a atendê-la, se o irmão Paulo permitisse a sua entrada naquela cidade, naquela colônia espiritual. Inclusive o próprio André Luiz questiona, mas cadê a bondade divina em você negar atendimento para uma pessoa daquela, né? Diante dessa pergunta do irmão Paulo, o espírito que até então se mostrava ali sofredor, aquela cara de humildade, fez cara feia e brandou com ódio. Quem me atribui essa infâmia? Minha consciência está tranquila,
canalha, xingou o irmão Paulo. Empreguei a existência auxiliando a maternidade na terra. Fui caridosa, crente, boa e pura. Vocês vejam como é complicado, né, essa situação, né, de hipocrisia, vamos dizer assim. Muitas pessoas aqui na Terra estão cometendo aqui deslizes terríveis, né, no plano político, no plano profissional, no plano, diversos planos aí, vamos dizer assim, não vamos citar nomes nem nada, e se acham pessoas boas, pessoas caridosas, pessoas crentes, né, vão nos templos religiosos aí de todo tipo de seita aí, e são lá os fariseus de antigamente, né, cometem vários delitos na sociedade e se acham ainda, né, no direito de reclamar ainda, como essa nossa amiga aqui, nossa infeliz, que ela estava reclamando ali o direito dela a entrar no plano divino, no plano dos céus, né? Então aí você já começa a notar o nível de consciência daquele ser. Que apesar de saber distinguir o certo ou o errado, né, o apego ao material em detrimento do espiritual fez com que ela cometesse 58 abortos. O irmão Paulo pede para Narcisa contar ali os pontos negros que ela estava observando, e ela conta 58 pontos. Daí o irmão Paulo comenta com eles que aqueles são manchas negras, que aquele infeliz espírito trazia, e explica que aquilo se referia à imagem mental. A imagem mental, você veja como é interessante. Como nós temos a imagem mental do suicida lá, do ato praticado para tirar sua própria vida, que o acompanha praticamente ali por vários anos ali da sua vida no plano espiritual, essa imagem mental das crianças que foram sacrificadas ali, foram aniquiladas por aquele espírito. Então ela traz aquela imagem impregnada no seu corpo espiritual, fazendo com aquelas manchas ali, né, fazendo que eles pareçam como manchas. Mas o espírito do irmão Paulo explica ali que são imagens mentais, imagem mental de como cada criancinha tinha sido aniquilada. Então vocês vejam o peso da consciência desse ser que cometeu esses 58 abortos, de cada criancinha, né, como ela foi aniquilada, como foi ali registrando todos aqueles atos de alguma forma, né, e que prejudicou a sua queda. Então, nós trazemos então em nossa consciência mental manchas negras, igual a esse espírito, registro mental, imagem mental, de todas aquelas pessoas que de alguma forma nós prejudicamos. Ou que de alguma forma nós somos causa de suas quedas. E é interessante que cada vez que esses nossos prejudicados, dessas pessoas que nós fomos causadores de suas quedas, eles no plano espiritual, no plano material, encarnados e desencarnados, de forma inconsciente, pensam nesse ato,
no ato lá que levou à sua queda, eles transmitem para o seu causador, aquele que prejudicou esses pensamentos, né, levando-nos a profundo estado de depressão. Casos de depressão que não encontram justificativas nas existências atuais. Você veja que interessante essa questão. E não é uma questão de obsessão. Não é uma questão de obsessão direta e indireta. O fato do espírito lá pensar naquele ato que foi prejudicado e lembrar da pessoa que fez aquele, prejudicou, automaticamente essa transmissão de pensamento nos afeta. Nos afeta e acaba nos levando a questões depressivas. Vocês vejam como é importante nós cuidarmos aqui dos nossos atos, né? Cuidarmos das nossas tentações, né? Livrarmos de todas as tentações aqui, e que nós não praticamos o mal, como diz a oração que Jesus nos ensinou, né? Então, é importante, né, a gente atender ali o irmão Paulo nessa situação que ele pede à irmã ali sofredora que ela abra sua alma às bênçãos de Deus, reconhecendo as necessidades próprias. Então vocês vejam que ela ali se julgando boa, crente, né, e tudo mais, ela não tem consciência dos seus atos. E isso a gente vê assim em todas as situações humanas aqui que passam aos nossos olhos, né, situações que a gente acaba vivenciando aqui nas nossas profissões, de pessoas assim que trazem relatos assim como se fosse a coisa mais natural do mundo. Cometem delitos, talvez assim não no plano dos homens, né, mas cometem situações assim que está de certa forma ofendendo pessoas ali da sua família, pessoas que convivem ali, e ela não tem consciência disso, né? Então vamos atender ali ao apelo do irmão Paulo ali quando sugere a irmã sofredora, né, que ela abra a sua alma às bênçãos de Deus. E a gente, de certa forma, entenda o que é certo e o que é errado. Porque, como eu falei lá no começo, né, as leis divinas estão na nossa consciência, estão escritas na nossa consciência. Então, nós temos aqui um jargão, jargão não, é uma questão de direito, né, que ninguém pode alegar a ignorância da lei. Então, quando você comete um crime, eu não sabia que isso não dava para ser, era crime. Então, não se pode alegar a ignorância. Mesma coisa aqui, como nós temos escrito onde estão escritas as leis divinas na nossa consciência, nós não podemos alegar ignorância. Nós temos espíritos com consciência níveis muito baixos, né? Então, e essa questão do aborto relata-se ali no livro, ali no Nosso Lar, nesse capítulo Vampiro, que ele é muito mais condenável do que o próprio suicídio e do que o homicídio, que muitas vezes tem atenuantes, né? O suicídio ali, às vezes, ele é atenuado ali pela situação que a pessoa estava passando né? E o próprio homicídio também tem esses atenuantes. Então vocês vejam assim que o aborto, em relação a esses outros crimes, para o plano espiritual, ele tem uma carga muito mais pesada. E no final do capítulo, o vigilante-chefe traz a seguinte advertência, que eu achei assim, mais atual impossível.
né? Porque ele descreve o vampiro. O vampiro que não é aquele vampiro que suga o sangue lá, que nós estamos acostumados lá nos filmes ali, né? De Drácula e outras coisas mais. Não é isso. O vampiro é aquela pessoa que suga nossas energias de alguma forma, né? E veja aqui a descrição que o vigilante-chefe nos traz, que é muito atual, assim, e que vem nos advertir em relação a isso, e que nós prestemos muita atenção sobre essa descrição. Veja o que ele relata. Observaram o vampiro? Exibe a condição de criminosa e declara-se inocente. É profundamente má e afirma-se boa e pura. Sofre desesperadamente e alega tranquilidade. Criou um inferno para si própria e assevera que está procurando o céu. Bem, gente, vocês vejam como é complicado essa situação, né, de consciência. Muitas vezes nós estamos nos achando aí que somos os melhores seres do mundo, né? Como aqui foi advertido aqui pelo vigilante-chefe. E nós temos que ter uma consciência, ver se nós não nos enquadramos em alguma dessa situação aqui. E para finalizar, gente, eu trago um trecho do capítulo 18 do mesmo livro, chamado Amor, Alimento das Almas. E eu achei muito interessante trazermos essa leitura aqui também, porque nós estamos passando por um momento aí de pandemia e é muito interessante esse trecho aqui. Amor, Alimento das Almas. Não se lembra do ensino evangélico amai-vos uns aos outros? Prosseguiu a mãe de Lísias, atenciosa. Jesus não preceituou esses princípios objetivando tão somente os casos de caridade, nos quais todos aprenderemos mais dias menos dia. Que a prática do bem constitui simples dever. Aconselhava-nos, igualmente, a nos alimentarmos uns aos outros, no campo da fraternidade e da simpatia. O homem encarnado saberá, mais tarde, que a conversação amiga, o gesto afetuoso, a bondade recíproca, a confiança mútua, a luz da compreensão, o interesse fraternal, patrimônios que se derivam naturalmente do amor profundo, constituem sólidos alimentos para a vida em si. Reencarnados na Terra, experimentamos grandes limitações. Voltando para cá, entretanto, reconhecemos que a estabilidade da alegria é problema de alimentação puramente espiritual. Bem, meus amigos, então, que possamos alimentar nossos espíritos com coisas salutares, para quando retornarmos à casa espiritual, nos permitam ingressar naquelas colônias que nos assistem naqueles planos. Então, meus amigos, para finalizar, obrigado mais uma vez por essa grande oportunidade de trazer a vocês um pouco do que a gente sabe. E que assim seja. Até mais.